Bom, eu só gravar aqui já. Boa noite a todos aí. Ou boa tarde, bom dia, não sei a hora que você vai ver. Mas ó, vou gravar hoje aqui a aula mais rápida que eu já gravei. Beleza? Que essa matéria aqui, ó, melzinho, velho. Melzinho na chupeta pra vocês. Origem do campo magnético, tá? Lembra que na aula passada a gente estudou a influência do campo magnético em cargas elétricas, tá? A gente fez até alguns exercícios ali, beleza? O que eu não fiz foi exercício de lançamento no campo magnético, tá? Eu vou falar com o monitor para ele colocar na listinha para vocês, que foi um exercício que eu não fiz na aula, mas que eu acho importante, que não deu tempo na aula passada, tá? Mas vamos lá. Origem do campo magnético. De onde que sai esse campo magnético? A gente está estudando campo magnético, já começou na aula passada, mas a gente não falou de onde que sai esse campo magnético. A gente só falou que ele existe. A gente só colocou, definiu quando ele está entrando, quando ele está saindo do papel, lembra disso? A gente só não definiu como é que a gente cria esse cara. Véi, aqui ó, eu vou mandar esse material para vocês, tá? Como eu sempre mando. Que ele vem aqui um pouco mais bem definidinho, bem mais explicado, tá? Mas eu vou fazer o teste aqui de uma aula um pouco mais direta, eu indo direto pro tópico aqui, sem devagar muito, para ver se vocês preferem, tá? Então se vocês puderem me dar o feedback depois, se vocês preferem a aula mais curta, que nem vai ser essa daqui, ou se preferem a mais detalhada, que nem foi a passada, que nem é geralmente, tá? Tá. A gente vai. Aqui, ó. Eu já anotei aqui para ser mais rápido ainda. 4 tipos. A gente vai estudar 4 coisas hoje. 3 origens de campo magnético e um caso de eletroímã, que é uma coisa muito legal, tá? 3 tipos de origem de campo magnético. A gente vai ter fio muito longo, tá? A gente vai ter espira circular e a gente vai ter solenoide. Dentro de espira circular a gente ainda tem bobina chata, que é basicamente a mesma coisa. E, e dentro do fio longo a gente tem quando são 2 fios, tá? É muito comum, ó, eu vou até pegar, não tô nem escrevendo aqui, eu tô apresentando minha tela, porque aqui eu já percebi que minha imagem fica invertida para vocês. Então é melhor a gente usar a imagem que está no livro, tá? E eu vou explicando ela, porque senão vai confundir mais a cabeça de vocês. Tá, o que é um fio muito longo? Ele botou um exemplo aqui, ó, tá na nossa esquerda aqui, ó, essa que eu tô circulando, tá? É um fio comprimento muito maior do que a sua referência, tá? É um fio que a gente considera infinito, tá? Que nem ele colocou ali em cima. Como é que a gente vai calcular esse cara? Ó, percebe que ele colocou aqui, ó, nessa imagem aqui na esquerda. Ele colocou o fio saindo do papel, tá? Ele está mirando na nossa cara. Como é que fica o nosso campo magnético? Fica em volta dele, tá? Como é que a gente vai ver o sentido? Como é que a gente vai ver o sentido desse cara? Você vai pegar com a sua mão, ó. Cadê? Eu acho que não colocou. Mas ó, o que é mais importante eu vou falar aqui para vocês. Pega o fio, ó. Aqui, ó, nesse exemplo aqui. Pega o fio, segura o fio, tá? Você vai segurar o fio. E você vai apontar o seu dedão para onde está a corrente elétrica, tá? Se a corrente elétrica está para cima, o seu, o seu campo vai estar girando dessa forma. Se a corrente estiver para baixo, você abraça o fio, tá? Vai rodar no sentido contrário, beleza? Aqui, ó, ele coloca essa imagem aqui, ó, a mão direita, tá? Sempre mão direita, a gente sempre vai usar a mão direita, sua mão esquerda não serve para nada. Ó, o que, que ele tá fazendo? Tá abraçando o fio. No caso, ele botou só a corrente elétrica ali. E ó, o campo magnético sempre em volta desse fio, beleza? O que pode acontecer em exercício é ele botar 2 fios, um aqui e um aqui. Aí você vai ter que calcular o campo no meio deles. O que, que você vai fazer? Você vai abraçar ele aqui, tá? E vai calcular o campo magnético. Você vai ver que, ó, como é que a gente calcula a intensidade desse campo magnético agora? Tá aqui, ó. B sobre B, que é o campo magnético, a intensidade do nosso campo magnético vai ser o μ. O μ é isso daqui, ó. Permeabilidade absoluta, tá? A que a gente mais vai usar vai ser a no vácuo, beleza? Mas isso aqui é uma constante que provavelmente ou ele vai te dar ou ele vai te dar todos os outros dados para você calcular, tá? Geralmente ele vai te dar, e geralmente é a do vácuo, tá? 4π vezes 10 a menos 7. Aqui, ó, o que a gente vai precisar? Da corrente. Embaixo vai estar esse 2πr. Por que 2πr? Porque ó, se você vier aqui em cima, você vai perceber que vão ser círculos, tá certo? E o R ali, o 2π é normal, é constante, e o R vai ser o raio. Ou seja, vai ser a distância que você está desse fio, beleza? Então ele pode te dar 2 exemplos aqui, ó. 2 fios e pede como é que vai ficar o cara aqui no meio, tá? As duas correntes subindo. Você vai abraçar desse lado, você vai ver que está vindo nessa direção. Do outro lado aqui, você vai abraçar nesse lado, vai ver que está indo naquela direção, tá? E aí você vai calcular a resultante aqui do campo magnético, que é um vetor também, beleza?
Segundo caso, espira circular, tá? Cadê? Deixa eu pular os exercícios aqui. Espira circular. Foca nesse cara aqui, ó, da direita, tá? Espira circular é o quê? Você vai pegar um fio, serve esse fio aqui, ó. Você vai pegar um fio e vai fazer uma voltinha com ele, tá? Você vai fazer isso aqui com um fio. No caso ali dele é um círculo perfeito, o meu não é um círculo perfeito, mas vocês entenderam. E o fio vai rodar no sentido horário ou vai rodar no sentido anti-horário, tá? Eu estou tentando fazer o contrário para ficar igual para vocês, beleza? Ou vai ser no sentido horário ou no sentido anti-horário. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, tem os dois sentidos aqui na minha direita. Ou ele vai estar nesse sentido aqui, que no meu caso aqui é, deixa eu pensar, anti-horário, muito difícil o relógio, tá? E aí você vai montar que desenho que vai ficar aí, ó. Percebe que a gente consegue formar um N, não é? A gente consegue formar um N. N de quê? N de norte. E lembra que o campo magnético ele sempre sai do norte, tá certo? Então se ele está saindo do norte, ele está saindo do papel, indo para sua cara, indo na sua direção, beleza? Porque ó, ele está no sentido anti-horário. Quando você está no sentido anti-horário aqui, você vai fazer um N, tá? Aqui, ó, você consegue fazer um N com setinha, beleza? E aqui embaixo, quando você está no sentido horário, você consegue fazer um S com as setinhas, tá? Ó, você faz um... Vamos voltar para o norte aqui, só para mostrar como é que você vai fazer. Faz o sentido, ó, é um círculo aqui, não é? Você faz um círculo e corta ele no meio, beleza? Se você perceber aqui, ó, a gente fez uma bandinha aqui na esquerda, uma bandinha aqui na direita, juntou os dois, formou um N, tá? Aqui não vai ter como você formar um S, beleza? Se você tentar, você não vai conseguir formar um S. Sempre ligando as bundinhas dele, tá? Para você formar um S, você teria que juntar as pontas, o que você não vai fazer. Você vai juntar sempre as bundinhas aqui para formar um N, tá? Aqui embaixo, o S. Percebe que no sentido do horário forma um S. S de quê? De sul. O campo magnético sempre entra no sul. Então ele está entrando no papel, saindo de você. Tá bom? Como é que a gente calcula esse cara aqui? Tá aqui embaixo, ó. Aqui ele está demonstrando tal. Isso aqui você não precisa dar muita importância, tá? No ensino médio a gente não precisa focar muito na demonstração. Você vai se preocupar com isso quando você estiver na faculdade. Quando vocês passarem da FUVEST, passarem no Enem, passarem no que vocês quiserem, tá? E se vocês forem para exatas também. E aqui embaixo, como é que a gente vai calcular? Percebe que a fórmula é muito parecida com a do outro que a gente fez. Só que a do outro, percebe que era gerada por um fio. Então a do outro tem que ser menor que essa, tá? Para você não confundir, a do outro vai ser essa daqui, que é B igual a μ vezes I sobre 2R, só que você divide por π, tá certo? Ou seja, aquela que a gente viu antes do fio, que era μI sobre 2πr, você está dividindo por π essa que é gerada por uma bobina. Ou seja, ela é bem menor, ela é 3 vezes menor, mais ou menos, do que essa daqui, beleza? Como é que a gente calcula? B igual a μI sobre 2R, tá? Isso aqui a gente está calculando o campo magnético no centro da sua espira, beleza? 2R, aí o R é o raio da espira. Se a gente empilhar algumas espiras dessa, beleza? O que acontece? A gente vai fazer uma bobina chata, tá? Uma bobina chata. Como é que a gente vai calcular isso? A gente vai só multiplicar pelo número de voltas que você deu, tá? É como se você fosse somando vários campos magnéticos, beleza? Como não? Você realmente vai somando vários campos magnéticos de acordo com quantas bobinas você colocou, tá certo? Voltando aqui embaixo. Voltando aqui embaixo é ótimo. Vamos ter o solenoide. Qual que é a diferença do solenoide, ó? Aqui, ó. Solenoide, ele falou que é mais conhecido como bobina e ele conhece esse cara aqui em cima que a gente viu como bobina chata, tá? Quando você põe algumas espiras uma em cima da outra. Agora o solenoide, o que você faz? Você vai fazer várias espiras, várias espiras, tá? Você junta várias espiras. Geralmente o solenoide é comprido e fino, tipo uma mola. E a bobina chata geralmente são algumas rodelinhas uma em cima da outra, tá? Aqui, como é que vai funcionar esse cara? Ó, eu vou pular esses caras aqui. Ó, se você pegar esse solenoide, você olhar ele de frente assim, ó, você consegue ver essas imagens que estão aqui na esquerda, tá? E aí a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, do N, que é o campo saindo do papel, e o S, que é o campo entrando no papel. Lembra? Sul sempre entra campo magnético, norte sempre sai campo magnético, beleza? Ó, regra prática aqui. Lembra que no fio o que a gente fez? Você abraçou o fio e o seu dedão era a corrente elétrica. Agora você vai abraçar o seu solenoide e o seu dedão vai apontar para onde está o campo, tá certo? Ou seja, sua corrente está... vou fazer nesse caso aqui, ó, que está no desenho aqui na nossa direita, tá? Percebe que em cima está entrando, então você vai botar a mão
dessa forma, tá? Então o seu campo vai estar como? Não, eu falei merda. Em cima está saindo o campo, tá? Então, se em cima está saindo, você põe sua mão assim, beleza? Em cima saindo o campo. Ou embaixo entrando, tá? Sempre dessa forma. Então, meu campo vai estar, no meu caso aqui, eu olhando para o computador para a direita, tá? Mas, ó, se você olhar desse jeito que está aqui na foto, é exatamente igual esse que está aqui na direita, tá? Você abraçando aqui e apontando para a direita com o dedão, tá certo? O seu dedão na solenoide vai ser o campo magnético. Seu dedão no fio comprido vai ser a corrente, tá certo? Beleza. E aqui como é que a gente vai calcular esse cara? A fórmula vai ser um pouco diferente. A gente vai, como são muitas bobinas, são muitas espirinhas uma na frente da outra, a gente vai se preocupar com o comprimento, tá? O que a gente vai fazer? O seu campo magnético vai ser μ, que é a permeabilidade do meio, que eu já falei para vocês. Se for a do vácuo, a gente põe μ0, que é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por... Tesla metro por quê? Tesla metro por ampere. Tesla metro por ampere. Eu botei a colinha aqui, tá? Para não falar merda. Bobina. Tô ficando doido já. Campo magnético. μ vezes n. N é o quê? O número de espirinhas que você vai colocar vezes I dividido por L, tá? L é o comprimento do seu solenoide, beleza? Se você perceber, N sobre L é meio que uma densidade, tá? É o número de espiras por comprimento, tá? E aí ele pode te dar, tipo, a densidade de espiras é tanto, que aí você já sabe que é o N sobre L, tá? Beleza, continuando aqui. A gente vai ter agora o nosso eletroímã, tá? Aqui ele vai explicar como é que funciona na química. Porque na química sempre você estudou os orbitais, tá? Você posicionava os seus elétrons sempre um apontando para cima, outro apontando para baixo. Por quê? O elétron, tem carga, certo? Então quando você roda uma carga elétrica, você vai estar fazendo basicamente uma bobina, uma espira, tá? Quando você faz essa espira, você vai gerar um campo magnético. Só que como que a gente deixa dois elétrons no campo magnético, como você deixa dois elétrons no mesmo orbital sem eles se repelirem? Você põe spins contrários, tá? Então você tem um campo magnético apontando para baixo e um campo magnético apontando para cima. Que é o que a gente põe. Por isso que o seu professor de química te explicou para você botar sempre um oposto do outro. Tá joia? Beleza. Aqui ele vai explicar coisas que não são tão importantes assim, que são um pouco mais intuitivas, vocês já viram em química também. Tá? Aqui, ó, eletroímã, o que importa? Se vocês perceberem, a gente consegue pegar esse solenoide, você bota uma corrente elétrica nele, ele vai funcionar como um ímã pra gente, tá? Você vai ter um polo norte e um polo sul, tá? Se você pegar o solenoide desse jeito aqui, você vai ver a corrente girando de um jeito. Se você virar do outro lado, a corrente vai estar girando no sentido contrário. Então você vai ter um polo norte e um polo sul, tá? E lembra aqui, ó, deixa eu botar na imagem aqui, essa aqui tá boa. Ó, você vai ter a corrente, o campo magnético vai estar atravessando no meio do seu solenoide, tá bom? Então você vai ter um polo norte, que é esse da minha direita aqui, ó, é o polo norte, tá? Que é de onde está saindo o campo magnético. E o da esquerda, que é onde vai entrar o campo magnético quando ele voltar, ó, ele vai sai por baixo, sai por cima e volta pela esquerda. Aqui na esquerda seria o seu polo sul, tá bom? Bom, eletroímã é basicamente isso. Então, com corrente elétrica, você consegue definir a força de um ímã, tá? E é o que ele está mostrando aqui para você pegar a sucata, tá? Você consegue fazer ímãs muito, muito fortes com isso, porque você mexe nele com sua corrente elétrica, tá bom? Deixa eu só ver se eu pulei alguma coisa. Aqui, isso aqui a gente vai ver na próxima aula, tá? Força magnética sobre correntes elétricas, tá bom? Muito obrigado, eu tentei fazer uma aulinha mais rápida, consegui 13 minutos até 14 minutos, foi bem mais rápido que o normal, então vocês me falem aí se vocês preferem esse modelo, tá bom? Muito obrigado a todos.